E o Fluminense contrai mais uma dívida gigantesca, né, para sua inúmera lista de dívidas, né? O Fluminense agora vai ter que pagar 90 milhões de reais para a Unimed. Cara, quanta incompetência, meu irmão. Bom, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje, tá? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o canal Toque e Passe Tricolor. Aqui é mais uma das várias casas de Fluminense no YouTube. E a gente aqui, diariamente, a gente fala tudo que tá rolando, né? Eu achei interessante trazer esse assunto da Unimed, cara, porque a Unimed foi muito importante para a história do Fluminense. Não dá para negar, né? Tivemos anos mágicos, tivemos anos pavorosos e tivemos a trágica saída da Unimed, que depois, enfim, o Fluminense teve alguns, alguns não, né? Vários anos de dificuldade financeira por conta disso, né? Se você gostar desse conteúdo, eu peço com muito carinho, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha para o máximo de pessoas possível, tá? Meu nome é Diego Rodrigues, ou de Rodrigues. Não sou especialista, não sou comentarista, não sou jornalista, sou nada. Sou um torcedor que tem um canal e falo de Fluminense, falo do que eu entendi sobre os assuntos e a gente vai falar sobre esse assunto hoje, tá? No mais, o que você acha dessa situação, de mais essa dívida? Deixa aqui nos comentários que é importante, tá? Vamos lá, vamos para a notícia. Primeiro vamos ler a notícia, como a gente sempre faz aqui, tá? E depois a gente dá a nossa opinião, tá? Essa notícia é do jornalista Paulo Brito, tá? Ele hoje é um jornalista independente, mas era jornalista do Netflix antigamente. Hoje ele é independente, tá? Unimed vence processo de 90 milhões de reais contra o Fluminense. Quase duas vezes o valor que queriam pagar no Rony, tá? Só pra vocês terem noção. Mário Bittencourt se desespera e o clube recorre para ganhar tempo. Guerra sem fim. Depois de mais de uma década do rompimento de uma das parcerias mais emblemáticas do futebol brasileiro, Fluminense e Unimed ainda travam um embate silencioso, né, no caso, porém milionário, nos tribunais. A briga jurídica gira em torno de direitos de imagem de jogadores e percentuais de transferências que, segundo o Tricolor, não deveriam ser mais reivindicados pela cooperativa médica, uma vez que esta teria rescindido o contrato de forma unilateral. A Unimed, por sua vez, insiste que mantém direito sobre os valores acordados, mesmo após a dissolução do vínculo. No round mais recente, disputado nos tribunais, o Fluminense, sob a batuta do presidente Mário Bittencourt, foi à lona e viu o juiz abrir contagem. 90 milhões de reais de prejuízos numa causa ganha pela antiga patrocinadora. Se levantando com a ajuda das cordas, advogados do clube, capitaneados pelo mandatário tricolor, recorreram para ganhar tempo e temiam que o caso viesse a público. Em contrapartida, o Fluminense também moveu cobranças que somam 45 milhões de reais, mas não houve vitórias consideráveis nesse aspecto por parte do clube verde, branco e grená. A maioria dos processos segue em tramitação, compondo um enredo jurídico espinhoso que ainda impacta as finanças e o passado recente do clube. O argumento do plano de saúde se baseia em pendências judiciais com jogadores em situações inusitadas. Contratos assinados pela Unimed incluíam altos salários e encargos trabalhistas, mas na justiça, quem acaba responsabilizado é o Fluminense, a instituição, infelizmente, né? Mesmo que o clube bancasse apenas 10% da remuneração de um atleta, ele pode ser condenado a pagar 100% acordados em contrato. Valores que ultrapassavam 1 milhão de reais mensais em alguns casos. Uma brecha legal que, por hora, transforma o tricolor em réu preferencial em processos que remetem aos tempos de ostentação e turbulência da instituição. Aí tem mais aqui para a gente completar a matéria do Paulo Brito. É importante destacar que foram 15 anos de uma relação marcada por conquistas memoráveis e bastidores conturbados. A parceria entre Fluminense e Unimed começou em 99, no fundo do poço da Série C, e rapidamente se tornou um dos pilares do renascimento do clube. Com investimentos robustos em contratações e cooperativa, a cooperativa de médicos impulsionou o tricolor rumo a importantes títulos. 3 cariocas, 2002, 2005 e 2012, uma Copa do Brasil em 2007, 2 brasileiros em 2010 e até a emblemática conquista da terceira divisão, o marco inicial dessa trajetória de reconstrução. Também vieram os vices da Libertadores e da Sul-Americana em 2008 e 2009, respectivamente. Mas junto com os reforços de peso, nomes como Romário, Deco e Fred
veio também a interferência direta. A Unimed, sob o comando do tricolor fervoroso Celso Barros, não se limitava a financiar. Participava ativamente da gestão, opinando na escolha de técnicos e dirigentes. E escancarava suas discordâncias sempre que julgava necessário. A figura de Celso se tornou tão influente quanto incômoda para muitos dentro das Laranjeiras. A tensão chegou ao ápice durante a gestão de Peter Sinsen. Vou falar de novo. A tensão chegou ao ápice na gestão de Peter Sinsen, quando o modelo começou a ruir. A convivência entre clube e patrocinadora virou uma guerra fria, culminando no fim da parceria em 2014, né? O que dá basicamente 15 anos de parceria. O que antes era visto como salvação terminou como fardo. Conquistas empilhadas de um lado, batalhas judiciais e feridas abertas do outro. A história que começou com o suspiro de esperança no abismo da Série C, hoje se arrasta nos tribunais em busca de um ponto final. Aqui está uma imagem ilustrativa, né, feita por inteligência artificial. Né, e agora a gente vai falar sobre o assunto, né, depois de 6 minutos de vídeo. Por que eu falei destacadamente os nomes de Celso Barros e Peter Sinsen? Hoje o Fluminense vive uma grande disputa política, né? Hoje o nosso mandatário é o senhor Mário Bittencourt, né? É o doutor Mário Bittencourt, que é advogado e hoje presidente do Fluminense. Na época, se eu não me engano, se eu estiver muito enganado, vocês podem me consertar nos comentários, porque eu não fui buscar informação, eu tô falando do que eu lembro da época, tá? Eu lembro que o Mário, ele era diretor, algum diretor do clube, tá? Se eu não me engano, eu acho que ele era diretor de futebol do Fluminense. Ou seja, ele fez parte disso. Ele fez parte disso. Tá? Então não vou isentar ele de nada. Ele tá hoje pagando por algo que ele fez parte no passado, tá? Dr. Celso Barros, por muitos anos, mandou e comandou no Fluminense. Ele sabia dos riscos, ele sabia dos problemas que iria causar ao Fluminense. Problemas que se arrastam por todo esse tempo. Até hoje o Fluminense tem problemas financeiros por conta do Celso Barros. É por isso que eu nunca vou apoiar o Celso Barros em nenhum tipo de candidatura à presidência do Fluminense. Apesar de eu achar que ele é o único capaz de fazer uma oposição robusta contra o Mário Bittencourt hoje. Tá? Acho que ele é o único capaz de fazer uma oposição cabível ao Mário Bittencourt. Mas é alguém que só se aproveita em momentos ruins. Agora que o Fluminense está em boa fase, ele não aparece. Você não vê ele aparecer em lugar nenhum. Ele se escondeu de novo. Quando o Fluminense voltar a ter uma má fase, ele aparece novamente. Tá? O terceiro nome que eu destaquei foi Peter Sinsen. Pra mim, é a minha opinião particular, tá? Pra mim, ele foi o pior presidente que passou pela história do Fluminense. Ele fudeu o Fluminense. Desculpem o palavrão. Mas ele prejudicou demais o futuro do Fluminense. Ah, mas ele ganhou o brasileiro de 10 e de 2012. Ok, show. Tá show. Concordo com você. Concordo, irmão? Ele foi campeão brasileiro 2 vezes, carioca, montou timaço, mas não foi ele que foi campeão. Foi a Unimed que montou timaço e o Fluminense foi campeão. Entenderam agora? Não foi o Peter Sinsen que foi campeão. Sabe qual foi o monstrinho que ele criou? O STK Flussamorim, lá da Eslováquia. Ou vocês acham que eu já esqueci? Time da segunda divisão da Eslováquia. O máximo que ele conseguiu aquele time é subir da terceira para a segunda divisão da Eslováquia. Eu lembro que eu acompanhei o Flussamorim. Eu lembro, eu acompanhei o projeto. Eu assistia jogos do Flussamorim, tá? Acreditem se quiser, eu assisti alguns jogos do Flussamorim. Que jogava com o uniforme do Fluminense. Jogou por vários anos com o uniforme do Fluminense. É. Onde que eu quero chegar nisso? Até quando vamos ter mandatários que vão foder o Fluminense? E aí o Dr. Celso Barros hoje, ele vai tentar ser presidente do Fluminense. Até onde eu sei, eu acho que ele é um dos candidatos. Se ele não for, ele vai apoiar um dos candidatos. Até quando que a gente vai ter pessoas que só vão prejudicar o clube, que só vão pensar em si mesmo? Aí agora a Unimed processa o Fluminense e, particularmente, eles vão ganhar, pô. Mais 90 milhões de reais vem para as contas do Fluminense. E quanto mais o tempo passa, mais aparece dívida. É jogador processando, ex-patrocinador processando. Daqui a pouco a Mate Viton vai ganhar alguma coisa também. A Viton 9, sei lá como é que é o nome daquelas porra. Não serviram de nada também. Daqui a pouco ele ganha um processo também. Eu não duvido muito. A Dry Words, a Under Armour, essas porra aí patrocinaram o Fluminense. Daqui a pouco ele ganha processo também. Sabe por quê? Porque juridicamente o Fluminense não tem força. Isso pra mim prova que o Fluminense hoje não tem força juridicamente.
Ninguém botou a arma na cabeça da Unimed pra injetar dinheiro no Fluminense. Ninguém obrigou a Unimed a fazer nada. A Unimed era patrocinadora e botou dinheiro em tudo que botou porque quis. Foi opcional. Então hoje o Fluminense não deveria estar pagando esse valor. O Fluminense não deveria estar pagando esse valor, até porque, em contrapartida, muitos torcedores do Fluminense que eu conheci eram clientes da Unimed por conta do patrocínio no Fluminense. A Unimed foi o maior plano de saúde do Rio de Janeiro, graças ao Fluminense. Então houve sim o bônus. Então hoje o Fluminense está perdendo um processo. Desculpa, no meu ver, é porque o Fluminense é fraco juridicamente falando. O Fluminense é fraco juridicamente falando. Então, assim, pra mim é uma vergonha ver uma merda dessa. Mais 90 milhões na dívida do Fluminense. Já não tá pequenininha. Tá nem um pouco pequenininha. A dívida do Fluminense já é gigantesca. É muita incompetência dentro do clube, cara. É muita incompetência dentro do clube, cara. É muita pessoa despreparada trabalhando dentro de um clube centenário. Clube gigantesco, como é o Fluminense Futebol Clube. Tá? Então, eu queria trazer essa informação pra você e a minha visão sobre. Fiquem atentos com o político do Fluminense. Um lado político do Fluminense, que eu vou te falar. Na minha visão, ninguém presta, tá? Não temos um candidato que você possa falar assim, ó, vai pegar o Fluminense e vai organizar e vai mudar a história do Fluminense. Não tem. Não tem. É por isso que o Matheus Montenegro vai ganhar de novo. Vai ganhar e vai seguir o Mário Bittencourt mandando no Fluminense. Porque não temos um candidato decente pro Fluminense. Aí vem aquela galera falar assim, o Fluminense precisa virar SAF, tá? Quem vai comprar o Fluminense? Tem que ser um torcedor do Fluminense, tá? André Esteves. Agora que vai botar dinheiro no Fluminense? É agora que vai ajudar? Por que não ajuda? Sem ser SAF. Vou ajudar o Fluminense aqui, ó. Vamos sair da dívida. Por que não ajuda? Por que nunca tentou ajudar o Fluminense? Porque nenhum desses tricolores nunca tentaram ajudar o Fluminense. É só porque vai ter retorno financeiro, aí agora vai ajudar. Tricolor, abre o olho, tá? Essa SAF é uma armadilha. Abram seus olhos. Essa SAF é uma armadilha. Você não quer que vire SAF? Eu quero, mas do jeito correto. Do jeito que tá, é uma armadilha. E nós vamos cair nela. Eu não tenho dúvidas. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Que à vontade. Tá? Se puder, deixa um comentáriozinho aí explicando a sua visão. Se você gostou, se você não gostou. Se você apoia, se você não apoia. Que à vontade. Se possível, se eu não for inscrito, me ajuda aí a bater os 1000 inscritos. Inscreve no canal. Tá? Compartilha pros amigos, pros grupos de WhatsApp. Pra galera saber dessa notícia também. É porque tá todo mundo quietinho. Ninguém fala sobre ela. Mas eu vou falar. Aqui no canal a gente fala. Tá bom? Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Saudações tricolores. E até a próxima. Valeu!